Anarquia no Reino Unido. A história surreal de Johnny Rotten e dos Sex Pistols, de Plínio Pereira. Narrado por Youssef Barros. Capítulo 1. O despertar de Johnny Rotten. Londres, 26 de novembro de 1976. A cidade estava envolta em uma densa neblina, exalando o cheiro das fábricas que nunca paravam. Era como se a própria Londres estivesse viva, vibrando em uma energia caótica, refletindo o estado de espírito dos que nela habitavam. Johnny Rotten acordou, os olhos ainda semiabertos, o corpo marcado pela noite anterior. Mas ao contrário de qualquer manhã comum, algo estava diferente. O ar estava tenso, carregado de uma energia estranha, como se a cidade estivesse à beira de uma explosão. Ele se levantou, seus pés tocando o chão de forma hesitante, como se a gravidade estivesse de algum modo alterada. As paredes ao seu redor pareciam se dobrar e se esticar, como se quisessem se soltar da realidade. A batida acelerada de seu coração reverberava pelo ambiente e ele sentia como se seu sangue estivesse se misturando à cidade, pulsando com ela. Cada movimento, cada respiração parecia conectado ao caos da metrópole. Johnny se aproximou do espelho e observou seu reflexo. Não era mais apenas o vocalista dos Sex Pistols, mas uma imagem distorcida, um reflexo de algo maior. Seus olhos, antes desafiadores, agora estavam vazios, como se a rebeldia que representava tivesse se infiltrado em sua alma, transformando-o na própria essência do caos. Ele podia sentir a energia pulsando sob sua pele, como se estivesse conectado a uma força maior, uma revolução prestes a explodir. Anarquia no Reino Unido já não era apenas uma música. A letra, que outrora expressava a frustração juvenil, havia se tornado um grito de guerra, uma força que pulsava pela cidade, como se a própria Londres cantasse seu hino de destruição. Johnny sentia que a cidade e ele eram um só, ligados de maneira indescritível. Ele tocou seu rosto no espelho. Sua pele parecia etérea, como se já não lhe pertencesse, mas à cidade que o consumia. O ar lá fora estava carregado com a energia do caos. As ruas, os prédios, até o vento parecia se mover em uníssono, como se dançassem ao som de uma guitarra distorcida. Johnny não conseguia mais distinguir onde ele terminava e onde a cidade começava. Ele era parte daquele movimento, uma extensão do próprio desmoronamento que via ao seu redor. Vestindo uma jaqueta de couro preta impregnada com o cheiro de cigarro e gasolina, ele caminhou para fora do quarto. O céu, em vez de azul, era de um roxo profundo, como se o sol nunca tivesse nascido. Os prédios se torciam, assumindo formas que desafiavam a lógica, como se a própria realidade estivesse se desfazendo sob seus pés. Ao descer as escadas, Johnny sentiu a leveza dos passos, quase como se estivesse flutuando. O mundo ao seu redor parecia se distorcer à medida que ele avançava, como se a cidade estivesse se moldando conforme seus passos. Cada esquina, cada rua, era uma extensão do caos interior que o consumia. Na praça, uma multidão se aglomerava, mas já não pareciam pessoas. Eram sombras, figuras vazias que se moviam sem direção, como se fossem controladas por uma força invisível. Johnny passou por elas sem hesitar, absorvido por um sentimento de desconexão, incapaz de distinguir o que era real daquilo que se desintegrava diante de seus olhos. Ele andava sem rumo, o corpo leve, como se fosse parte do próprio ar. Os carros ao seu redor se transformavam em criaturas deformadas, o metal pulsando no ritmo de uma música que só ele podia ouvir. O som da guitarra distorcida não vinha de um instrumento, mas da cidade em si, agora uma composição de revolta. Johnny sentiu algo crescendo dentro de si, uma pressão, uma força que o invadia e não podia mais ser ignorada. Ele estava sendo consumido por algo maior do que ele mesmo. Sabia que a realidade estava se fragmentando ao seu redor, mas ele não sentia medo. No fundo, compreendia que aquilo fazia parte de algo maior, uma transformação inevitável. Ele correu pelas ruas, sem direção, mas com um propósito profundo e inexplicável. Suas pernas moviam-se com uma velocidade sobrenatural, como se fossem guiadas por uma força invisível. Ao seu redor, a cidade começava a se desintegrar. Os prédios rachavam, as ruas se partiam. Ele sentia o peso da destruição em cada pedra, cada pedaço de cimento. O que está acontecendo? Johnny perguntou em voz alta, mas ninguém respondeu. A cidade não precisava de palavras. Uma resposta surgiu em sua mente.
Uma voz interna sussurrou: "Você é a revolução." As palavras ecoaram em sua alma e Johnny sentiu que estava se transformando. Não mais um homem, mas algo maior. Suas mãos começaram a se distorcer. Seu corpo se desintegrando aos poucos, como se estivesse se tornando parte da cidade. Uma dor lancinante o atravessou, uma sensação de ruptura, como se sua carne estivesse sendo rasgada para dar lugar a algo novo. Ele caiu de joelhos no meio da rua, as mãos tocando o asfalto quente. A cidade ao redor estava em completa transformação. Os prédios flutuavam, o céu escurecia, e Johnny sentia que a realidade estava prestes a se desfazer completamente. Mas ele não tinha medo. Sabia que tudo aquilo fazia parte da revolução, da mudança inevitável. E então, ao tocar o asfalto com os dedos, uma explosão de luz o envolveu. Não uma explosão de fogo, mas de pura energia. A cidade se iluminou, a realidade começou a se fragmentar, como vidro quebrando. Johnny foi absorvido por essa luz, não mais como Johnny Rotten, mas como uma ideia, uma força viva. Ele era a revolução. Ele era Londres. A cidade estava viva. Não apenas os prédios e as ruas, mas tudo. Até o ar parecia respirar ao ritmo da anarquia. Johnny sorriu, sabendo que finalmente a revolução havia começado. Capítulo 2. O corpo de aço e o espírito de anarquia. Johnny se levantou, abriu os olhos, mas o mundo ao seu redor estava irreconhecível. As paredes não eram mais sólidas, pulsavam como se tivessem vida própria. E os prédios se torciam e se retorciam, como se a cidade estivesse se contorcendo em uma dança insana. A luz não vinha de fontes fixas, mas flutuava, como se estivesse impregnada no próprio ar, emanando de cada canto, de cada fragmento da realidade. Tentou se levantar, mas seu corpo parecia alheio à sua vontade, como se a gravidade tivesse perdido seu poder sobre ele. Algo havia mudado, algo profundo e incompreensível. Uma transformação que ele mal conseguia processar, mas que sentia em cada fibra do seu ser. Sua carne se sentia densa, como se estivesse sendo transformada por dentro, solidificada e ao mesmo tempo fragmentada. Ele tocou seu braço, sentindo o metal frio e áspero substituindo a pele. Seu corpo agora parecia de aço, mas ao mesmo tempo possuía uma flexibilidade alienígena, como se fosse feito de algo impossível de definir. As músicas começaram a tocar, mas não mais como simples melodias. Cada acorde parecia ter vida própria, ganhando formas e contornos visíveis, como se as notas pudessem ser tocadas, moldadas e até sentidas. A letra de Anarquia no Reino Unido surgiu diante de seus olhos, não mais como palavras em uma folha de papel, mas como pedaços de carne se contorcendo no ar, pulsando, vivas. Ele tentou cantar, mas sua voz não saiu como de costume. Não era mais uma voz humana, mas um grito primal que parecia sair diretamente das entranhas da terra. Sua garganta queimava com uma sensação intensa de liberdade, como se ele fosse capaz de invocar o caos por meio de sua própria existência. As palavras agora eram concretas. Ele as via flutuando, cortando o ar como lâminas afiadas, caindo ao chão e se desfazendo em pedaços de carne que se estilhaçavam como vidro. Cada sílaba parecia tomar vida própria, alimentando o caos que já havia começado a consumir a cidade. Ele avançou pelas ruas, e as pessoas ao seu redor não pareciam mais humanas. Seus corpos estavam começando a se transformar também, como se a revolução não fosse apenas uma ideia, mas uma mutação que se espalhava por todos os cantos. Alguns tinham rostos distorcidos, outros se tornavam sombras, movendo-se com uma energia frenética, como se estivessem em sintonia com algo maior, algo desconhecido. A linha entre o humano e o não humano estava se desfazendo, tornando-se nebulosa. Johnny, agora, via o mundo como se estivesse em outra dimensão, uma onde as leis da física e da lógica haviam sido corrompidas. O que antes parecia sólido e imutável agora era fluido, mutável, uma substância líquida e caótica. Ele sentiu um desejo profundo de se libertar de sua forma humana, de se dissolver completamente nesse novo estado de existência. O corpo de aço que ele agora possuía parecia ser a única coisa que o mantinha preso à velha realidade, mas também era uma prisão dourada que o limitava.
A revolução é visceral, pensou Johnny. Não é mais uma mensagem política, uma ideia para ser propagada. Ela é uma experiência, algo que se sente e se vive. Ele sentiu o peso daquilo em seu corpo, a dor e o prazer de sua própria transformação, a mistura de carne e metal, de humano e máquina. Cada passo que dava fazia a cidade tremer, como se suas ações fossem absorvidas pela terra que pisava. Ele era um catalisador, um agente de transformação que não podia ser parado. As ruas que ele atravessava não eram mais ruas. Eram o próprio corpo da cidade, pulsando e se moldando ao ritmo de sua anarquia. O corpo de Johnny não era mais uma estrutura física limitada, mas uma extensão do caos. Seus músculos, agora feitos de aço, pareciam se expandir e se contrair com a energia da revolução, como se cada movimento fosse uma manifestação da vontade coletiva de desordem. A cidade parecia entender o que ele representava. Ela respondia à sua presença, suas paredes ondulando e se distorcendo como se estivessem em um processo de metamorfose. O som da cidade agora era uma mistura de gritos, sirenes e guitarras distorcidas, uma composição dissonante que se tornava a trilha sonora da anarquia. Johnny parou em frente a um prédio, agora completamente transformado. As janelas estavam quebradas, e as paredes se abriam como feridas, expondo o interior do edifício de uma forma grotesca. Ele sentiu um impulso de entrar, como se o próprio prédio estivesse chamando por ele, como se ele fosse parte daquilo, uma extensão do mesmo desejo destrutivo. Ao atravessar a porta, ele sentiu a atmosfera do local mudar. As palavras começaram a surgir novamente. Desta vez não era em forma de carne, mas como símbolos gravados nas paredes. Anarquia, caos, liberdade. As palavras estavam gritando para ele, pulsando nas paredes como se fossem escritas com sangue. Ele tocou uma dessas palavras e imediatamente sentiu a sensação de ser transportado para outro lugar. Um lugar onde não existiam mais leis, onde o tempo não tinha mais significado. Ele era o próprio caos, o espírito de revolução encarnado em uma forma de carne e metal. De repente, a cidade explodiu em um grito coletivo. As pessoas, agora totalmente desfiguradas pela anarquia, correram pelas ruas como seres em transe, perdidos em uma frenética dança de destruição. Não havia mais líderes, não havia mais objetivos, apenas a experiência do momento, a pura energia da revolução. Johnny sentiu o calor da destruição ao seu redor, como se a cidade estivesse se consumindo por dentro. Ele não tinha mais controle sobre seu próprio corpo, não podia mais distinguir onde ele terminava e onde o caos começava. Ele era parte da tempestade, um reflexo da destruição que se espalhava como uma doença. As ruas estavam agora completamente desfiguradas. Os edifícios haviam se tornado criaturas, com braços e pernas de aço que se esticavam em todas as direções. A cidade era uma monstruosidade viva, uma abominação que refletia o espírito de sua própria anarquia. Johnny sorriu. Ele não tinha medo. O corpo de aço e o espírito de anarquia estavam em perfeita harmonia agora. E ele sabia que não havia volta. A revolução havia tomado forma e não havia mais espaço para a razão, apenas para o caos, a destruição e o nascimento de algo novo. Ele levantou os braços e o som das guitarras distorcidas ecoou por toda a cidade. A revolução é agora, ele pensou, e eu sou a sua canção. Capítulo 3. O som do desespero. O som de guitarras distorcidas ainda ecoava pelas ruas, mas agora parecia um rugido primitivo, um grito de dor e de liberdade. Johnny caminhava pelas ruas de Londres, seus passos ressoando na cidade que agora se tornara um reflexo de sua própria alma. As ruas pulsavam, o ar estava carregado com a eletricidade do caos. Cada edifício, cada rua, cada esquina parecia estar envolta em uma névoa de transformação, e o som da revolução ecoava em sua mente. Ele olhou para as pessoas ao seu redor, mas algo estava errado. Elas não eram mais como antes. Seus rostos estavam vazios, sem expressão, como se estivessem presos em uma rotina imposta, repetindo os gestos e palavras que foram ensinados a elas. Elas andavam de um lado para o outro, com os corpos rígidos, como marionetes controladas por fios invisíveis. Johnny se aproximou de uma mulher que estava parada na calçada.
olhando para o vazio à sua frente. Seus olhos estavam perdidos, sem brilho, como se ela estivesse imersa em uma existência sem sentido. Ele tocou seu ombro, mas ela não se moveu. Era como se ele não existisse, como se ela estivesse completamente isolada de tudo ao seu redor. "Não me vê?" Johnny murmurou, mas ela não respondeu. Ela apenas continuava a olhar em frente, como se estivesse em um transe. Ele sentiu uma sensação de vazio crescente dentro de si. O caos que ele havia abraçado parecia ter se tornado uma prisão, um ciclo repetitivo sem fim. Ele afastou-se da mulher e continuou a andar pelas ruas. As pessoas pareciam fazer parte de um grande experimento social, cada uma seguindo um script imposto, como robôs programados para seguir ordens sem questionar. Johnny sentiu uma onda de desespero. O som do punk que antes o havia libertado agora parecia um eco distante, uma canção que não levava a lugar algum. Anarquia no Reino Unido havia se tornado mais do que uma música, era uma força, uma ideia que tomara vida própria, capaz de quebrar as correntes mentais que aprisionavam as mentes das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele dizia que a revolução havia perdido seu propósito. O caos, apesar de delicioso, se sentia vazio. Era uma força sem direção, sem fim claro. Johnny sentia-se como uma peça solta dentro dessa máquina. A cidade, a anarquia, a revolução, tudo parecia estar se desintegrando. Ele sabia que o sistema havia se corrompido de dentro para fora. Mas agora ele começava a questionar se aquilo que ele havia ajudado a criar era realmente uma solução, ou apenas mais uma ilusão, mais uma forma de controle disfarçada de liberdade. Ele observou os jovens, aqueles que antes se alinhavam aos seus ideais, aqueles que cantavam anarquia no Reino Unido com fervor. Eles agora estavam imóveis, perdidos em seus próprios pensamentos, como se a energia que os impulsionava estivesse se esgotando. Eles não estavam mais questionando, não estavam mais buscando respostas. Eles haviam se tornado parte do sistema que juravam destruir. Johnny sentiu um calafrio. O som do punk, o que antes parecia ser a única resposta ao mundo opressor que os cercava, agora parecia um grito vazio, sem impacto. O caos havia se tornado uma rotina, uma performance repetida que não conduzia a lugar algum. O desejo de revolução que antes pulsava em seu peito agora se sentia distante, como um eco perdido. Ele parou no meio da rua e olhou para o horizonte. O céu estava nublado, uma massa cinza que parecia engolir tudo ao seu redor. As nuvens se moviam como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível, como se o próprio mundo estivesse prestes a se desfazer. A cidade parecia estar em um estado de colapso constante, uma ruína que não sabia mais como se manter de pé. Isso não pode ser tudo, pensou Johnny. O caos, a anarquia, não pode ser só isso. Ele sentia a frustração crescer dentro de si. O mundo ao seu redor estava se desintegrando e ele não sabia mais como lidar com isso. A revolução havia perdido seu significado. O som da guitarra, antes um grito de liberdade, agora parecia apenas um barulho ensurdecedor, sem propósito. Ele passou por uma praça onde um grupo de jovens estava reunido, todos com camisetas dos Sex Pistols, todos com cabelos bagunçados e os rostos marcados pela raiva. Mas ao olhar para eles, Johnny não viu mais rebeldes. Viu apenas uma massa, uma multidão que se repetia, sem consciência, sem vontade própria. Eles estavam apenas imitando o que foi dito a eles, cantando a mesma canção, mas sem entender o seu significado. Johnny se aproximou de um deles, um garoto com olhos vazios e um cigarro aceso na mão. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. Algo dentro dele o impedia de se conectar, de fazer com que as pessoas despertassem de sua apatia. O garoto olhou para ele por um momento, mas logo voltou sua atenção ao vazio, como se Johnny não fosse mais do que uma sombra passando. Eles não veem, pensou Johnny. Ninguém vê. A revolução que ele havia alimentado com tanto fervor agora parecia estar morrendo e ele não sabia mais como reverter isso. O punk, o grito primal, que antes parecia ser a resposta para tudo, agora estava se transformando em um fantasma, uma sombra de si mesmo. Ele olhou para as ruas que se estendiam à sua frente e tudo parecia estar se desintegrando diante de seus olhos. O caos que uma vez havia prometido liberdade agora parecia ser uma prisão, um ciclo interminável, de destruição sem fim. Ele já não sabia mais o que restava para ser destruído. O mundo estava desmoronando.
mas não havia mais nada para reconstruir. Johnny sentou-se em um banco de praça, sua cabeça pesada com pensamentos e dúvidas. Ele olhou para suas mãos, agora de aço, e sentiu uma desconexão profunda. O corpo que ele carregava não parecia mais seu. Ele era uma máquina, uma criatura feita de metal e carne, mas sem alma. O espírito da revolução estava se desvanecendo e ele se via preso em sua própria criação. O som do punk continuava a tocar, mas era como se estivesse vindo de um lugar distante, uma melodia que agora não tinha mais poder. As palavras, que uma vez foram uma força para a mudança, agora pareciam vazias. O grito de anarquia que ele havia dado ao mundo agora ecoava sem resposta, perdido no vazio. Eu criei isso, pensou Johnny. Eu libertei as mentes das pessoas, mas agora eu sou parte do problema. Ele fechou os olhos, tentando entender o que havia acontecido. O que antes parecia ser uma força de libertação, agora parecia uma mentira, uma ilusão que se desfazia diante de seus olhos. Ele levantou-se do banco, decidido a encontrar uma resposta. Mas sabia que não haveria resposta fácil. O caos não era mais uma solução. Era o fim. O colapso de um sistema que ele mesmo havia ajudado a criar. Ele sentiu uma sensação de vazio profundo dentro de si. Uma sensação de que o mundo que ele conhecia estava prestes a desaparecer. E enquanto ele caminhava, perdido em seus pensamentos, ele percebeu que talvez a única coisa que restava era o som do desespero. Um som que agora reverberava por toda a cidade, lembrando a todos que, mesmo na anarquia, havia algo ainda mais profundo e intransponível, o vazio que engolia tudo. Capítulo 4. O absurdo do conformismo. Johnny entrou no seu pequeno estúdio onde a banda se reunia, mas algo imediatamente o incomodou. As paredes estavam se distorcendo, os contornos dos móveis desapareciam, como se o próprio espaço tivesse sido reduzido a uma caricatura grotesca da realidade. Ele parou por um momento, sentindo o ar pesado e quente ao seu redor, como se estivesse sendo sufocado pela própria atmosfera. A banda estava ali, mas não eram mais os mesmos. Sid, com seu cabelo bagunçado e olhar perdido, não parecia mais um jovem revoltado, mas uma figura etérea, desprovida de corpo, flutuando no espaço sem um propósito claro. Glenn estava sentado no canto, mas sua presença parecia se desfazer em cada palavra que saía de sua boca. Paul, sempre imerso na música, agora parecia uma sombra sem forma, uma entidade feita de sons desconexos. Então, o que vamos tocar hoje? Perguntou Johnny, sua voz ecoando como se estivesse vindo de outro lugar, distante e irreconhecível. As palavras não tinham mais peso, nem significado. Eles não eram mais músicos, eram entidades que transcendiam a existência comum. Não havia mais propósito em sua arte, não havia mais mensagem, apenas o vazio preenchendo o espaço entre eles. Sid olhou para Johnny, seus olhos vazios, como se estivesse vendo através dele. A música não importa mais, Johnny. Nada importa. A revolução, tudo, é apenas um reflexo de nossa própria desconexão. Sua voz soava como uma metáfora, como se cada palavra fosse uma camada de abstração, uma tentativa de explicar o inexplicável. Johnny olhou para Sid, sentindo uma sensação de estranhamento. O garoto que ele conhecia, o jovem que ansiava por liberdade, agora parecia uma projeção de sua própria mente. O que você quer dizer com isso, Sid? Perguntou, tentando agarrar algum sentido, alguma forma de realidade no meio daquele turbilhão. Mas as palavras de Sid continuaram a flutuar no ar, sem deixar uma marca, como se não fossem realmente dirigidas a ninguém. Glenn até então estava quieto. Levantou-se de repente e começou a andar pelo estúdio. Seus passos suaves e quase imperceptíveis. Ele se aproximou de uma guitarra encostada na parede e a tocou, mas não fez som. As cordas se moviam, mas não vibravam, como se seu próprio som tivesse sido aniquilado. A música não é mais uma revolução, disse ele com um sorriso vazio. Ela é a própria prisão. A frase de Glenn se espalhou pela sala como uma névoa densa, uma verdade que parecia flutuar sem se prender a lugar algum. A revolução, que um dia foi a voz do protesto, agora parecia ser a própria prisão. Uma cadeia invisível que os mantinha presos em uma busca sem fim por algo que não existia mais. Johnny sentiu o peso dessa revelação, mas não sabia como processá-la. Não estamos mais lutando contra o sistema, disse Paul, sua voz abafada e sem emoção. Estamos lutando contra nós mesmos.
Suas palavras eram como um eco distante, reverberando nas paredes que agora pareciam pulsar de maneira irregular, como se estivessem respirando com uma vida própria. A sala estava se tornando um lugar onde a lógica não existia, um espaço onde o absurdo reinava. Johnny fechou os olhos por um momento, tentando se reconectar com a realidade. Ele queria gritar, queria encontrar algo que tivesse sentido, mas o vazio ao seu redor o impedia de fazer isso. O que antes era um protesto, uma luta pela liberdade, agora se desintegrava, tornando-se um jogo de sombras, uma busca pelo inalcançável. Nós criamos isso, Johnny murmurou, olhando para os outros, como se tentasse compreender o que havia acontecido. Criamos um monstro que não pode mais ser controlado. Sua voz soava abafada, como se estivesse tentando falar através de uma camada de neblina densa. Ele não conseguia mais distinguir o que era real e o que era uma alucinação gerada pela própria destruição que ele havia ajudado a criar. O monstro somos nós, respondeu Sid, sua voz baixa e sem emoção. A anarquia, a revolução, tudo isso sempre foi uma busca sem sentido. Lutamos contra o que achamos ser o inimigo, mas o inimigo sempre foi a parte de nós mesmos que queríamos destruir. Ele riu, mas não havia humor em seu riso. Apenas um eco vazio de algo perdido. Johnny sentiu um aperto no peito. O que Sid dizia fazia sentido de uma maneira desconcertante. Eles haviam se tornado os próprios prisioneiros da revolução. O punk, a revolução, a música, tudo isso agora parecia uma busca sem fim, uma luta contra algo indefinido. O sistema que eles queriam destruir não era externo, mas interno. Uma construção de suas próprias mentes, uma ilusão criada por eles mesmos. Então, o que fazemos agora? Johnny perguntou, sua voz quebrada pela frustração. Continuamos nessa busca vazia, nessa luta contra nós mesmos? Ele sentia uma angústia crescente, uma sensação de que a própria ideia de liberdade havia se transformado em uma prisão ainda mais opressiva do que a que eles tentavam derrubar. Glenn parou de caminhar e olhou para Johnny, seus olhos vazios refletindo o caos da sala. Agora não há mais nada a fazer, Johnny. Apenas existimos. Ele sorriu, mas não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de resignação, como se ele tivesse aceitado o absurdo da situação. Johnny sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. O estúdio, a banda, a revolução, tudo estava se desfazendo diante de seus olhos. Eles não eram mais humanos. Não eram mais músicos. Eles eram sombras, figuras perdidas em uma busca sem propósito, movendo-se em um círculo interminável, sempre em busca de algo que não podiam encontrar. É o fim, não é? Disse Johnny, mais para si mesmo do que para os outros. O fim da luta, o fim da revolução, o fim de tudo. As palavras pareciam pesadas, como se carregassem o peso de uma verdade amarga que ele já sabia, mas se recusava a aceitar. O absurdo do conformismo havia tomado conta de tudo, até mesmo de sua própria existência. As paredes ao redor deles começaram a se desintegrar, se desfazendo como se fossem feitas de fumaça. O espaço que antes parecia real, agora se tornava uma abstração. Uma tela em branco onde nada podia ser definido. Johnny olhou para os outros, mas eles estavam desaparecendo, se tornando sombras de si mesmos, figuras que se dissipavam no ar como fumaça. A revolução se foi, disse Johnny, sua voz baixa, e nós nos tornamos parte do que odiávamos. Ele não sabia mais o que fazer. Não havia mais um caminho a seguir. Não havia mais uma luta a travar. Eles haviam se tornado o que sempre odiaram, e o mundo ao seu redor estava se desfazendo, como se a própria ideia de revolução estivesse se dissolvendo no caos. No entanto, apesar de toda a frustração, Johnny não sentiu mais raiva. Não havia mais espaço para a raiva nem para a revolta. Havia apenas um vazio imenso, uma sensação de que o que restava era apenas um eco de algo que já havia se perdido. O absurdo havia se instalado em suas vidas, e agora não havia mais retorno. Ele se afastou dos outros e saiu do estúdio. As ruas estavam ainda mais desfiguradas, como se refletisse o caos dentro de sua própria mente. Ele não sabia para onde ir, mas sabia que não havia mais um destino a ser alcançado. A revolução, a luta, a anarquia. Tudo isso agora era uma memória distante, perdida em meio ao absurdo de um mundo que se desfazia ao seu redor. Capítulo 5. O espelho da alienação. No palco,
As luzes queimavam o rosto de Johnny, e as guitarras distorcidas pareciam ecoar nas entranhas do universo. A plateia estava em transe, saltando e gritando como se estivessem assistindo a um ritual. Mas Johnny não conseguia mais ver a liberdade nos olhos deles. O punk, a anarquia, tudo o que eles cantavam, tudo o que eles acreditavam, tudo isso agora parecia uma caricatura daquilo que um dia foi uma revolução genuína. O público delirava. Mas Johnny sentia o peso da alienação crescente. Eles estavam lá, pulando, cantando, imitando o que haviam sido ensinados a imitar. Mas seus olhos não viam o que ele via. Eles estavam presos a uma fantasia, uma ideia distorcida da liberdade, como marionetes que dançam ao som de uma música sem propósito. Eu sou a voz de uma geração, pensou Johnny, mas a ideia não parecia tão clara como antes. O que significava ser a voz de uma geração perdida? Aquela juventude que ele uma vez sentiu que estava despertando para uma nova realidade agora parecia estar ainda mais adormecida, cada vez mais afastada da verdadeira essência da liberdade. Ele começou a perceber que a música que ele criara para libertar as mentes estava, na verdade, perpetuando uma prisão mental ainda mais insidiosa. Ele olhou para o público, suas expressões inalteradas, seus corpos em movimento, mas suas almas vazias. Eles gritavam por anarquia, mas estavam presos a um sistema invisível que os controlava. As palavras que saíam de suas bocas não eram mais uma expressão de liberdade, mas uma forma de subordinação disfarçada. O sistema que Johnny e sua banda haviam tentado derrubar agora estava dentro de cada um deles, absorvendo-os lentamente. A transformação que Johnny havia experimentado não era só física, era psicológica. Ele sentia que, ao se tornar o ícone da revolução, havia se tornado uma parte do problema. Ele se tornara a própria manifestação daquilo que queria destruir. Uma imagem vazia. Uma projeção que, ao ser venerada, criava mais um ciclo de alienação. Johnny sentiu sua mente se fragmentar. A cidade ao seu redor parecia se desfazendo em pedaços, como se ele estivesse observando o mundo através de um espelho rachado. As pessoas estavam ali, mas não estavam presentes. Elas cantavam sobre a liberdade, mas suas ações eram uma repetição mecânica do que haviam aprendido. A verdadeira liberdade, pensou Johnny, estava desaparecendo à medida que se tornava um conceito desconectado da realidade. Durante o show, a música parecia tocar os corpos, mas não as mentes. O som das guitarras reverberava nas paredes, mas não havia mais uma mensagem a ser transmitida. O punk, que um dia foi a expressão da rebeldia, agora era apenas um eco vazio, uma repetição sem fim, que não oferecia nenhuma resposta, apenas mais perguntas sem sentido. Johnny sentia uma pressão crescente em seu peito. Ele era a voz de uma geração, mas ele já não sabia se essa geração sabia para onde estava indo. Eles cantavam sobre a anarquia, mas estavam presos a um ciclo de consumo e conformismo. O sistema não precisava mais usar força, ele os havia dominado de maneira sutil, e agora todos estavam presos sem saber. Eu sou a voz de uma geração perdida, pensou Johnny, e essa ideia o consumiu. O que ele havia criado, o que ele havia representado, agora parecia uma farsa. Ele havia imaginado que poderia libertar as pessoas, mas agora ele via que a verdadeira prisão estava dentro delas. A alienação não era mais algo que vinha de fora, mas de dentro. Ele estava vendo, finalmente, o reflexo distorcido do mundo que ele ajudara a criar. Nós criamos monstros, Johnny murmurou para si mesmo enquanto andava pelo palco. Seu olhar perdido entre a multidão. Ele podia ver que aqueles que estavam ali não sabiam mais o que estavam lutando. Eles cantavam sobre a destruição, mas a única coisa que estavam destruindo era a sua própria percepção da realidade. O som que eles reverberavam não era mais um grito de liberdade, mas um pedido de desculpas por não saberem mais o que significava ser livre. A banda continuava tocando, mas Johnny sentia-se como um espectador de si mesmo. Ele não estava mais ali. Não estava mais realmente no palco com eles. O punk, que deveria ser uma expressão de autêntica rebeldia, agora estava se tornando um produto. Johnny se perguntava se as pessoas realmente entendiam o que significava ser livre, ou se estavam apenas seguindo uma moda ou uma imagem, sem se conectar com o significado profundo daquilo que ele havia cantado.
A pressão de ser a voz de uma geração, de ser o símbolo da revolução, estava se tornando insuportável. Johnny via as pessoas ao seu redor consumindo e se consumindo, presos ao espetáculo, presos a um ciclo que não levava a lugar algum. Ele sentia um vazio profundo dentro de si, como se fosse a única pessoa consciente da verdadeira prisão que havia se instalado. As luzes do palco cegaram sua visão por um momento, e Johnny foi arrastado para um estado de quase transe. Ele se viu novamente diante do espelho da alienação, onde o reflexo que ele via não era mais o seu, mas de todos aqueles que ele representava. Ele estava ali, sendo venerado como um ícone. Mas ele sabia que aquele culto à sua imagem estava apenas alimentando o vazio, não o preenchendo. Johnny sentiu a separação se aprofundar. Ele estava perdido dentro de sua própria criação. Cada nota de guitarra que tocava agora soava como uma ironia amarga. Ele não sabia mais se estava lutando por algo real ou se estava apenas continuando a alimentar uma mentira coletiva. O que antes parecia uma revolução agora parecia um desfile de máscaras, onde ninguém sabia mais quem era de verdade. Ele observou a multidão mais de uma vez. As pessoas estavam lá, mas não estavam presentes. Elas não viam o que ele via. Elas não estavam realmente ouvindo a música, estavam apenas se deixando levar pela emoção do momento, consumindo a imagem sem perceber o vazio que ela carregava. O punk havia se tornado uma caricatura de si mesmo, uma representação distorcida da rebeldia, uma máscara que escondia a alienação de uma geração que não sabia mais como se conectar com a verdade. Johnny se questionou se havia alguma maneira de desfazer o que havia criado, ou se estava fadado a ser lembrado como o símbolo de uma revolução que nunca existiu. Será que alguém sabe o que significa ser livre? Johnny perguntou em voz alta, mas ninguém respondeu. O grito de anarquia, que um dia foi um pedido desesperado por liberdade, agora soava como um eco perdido, como uma memória de algo que se desfaz ao toque. As palavras haviam se tornado vazias, sem significado. Ele parou no meio do palco. Sentiu a pressão de ser a figura que todos esperavam que ele fosse. Ele deveria ser a voz de uma geração, mas ele não sabia mais o que significava representar alguém. Ele não sabia mais o que era ser livre, ou se isso ainda era possível. O show continuou, mas Johnny não conseguia mais ouvir a música. Ele estava no palco, mas sua mente estava em outro lugar, tentando encontrar alguma resposta para a pergunta que o atormentava. O que ele havia criado, o que ele representava, agora parecia uma prisão. E mais do que nunca, ele sentia o peso da alienação que sua própria música havia causado. Quando o show terminou e a multidão começou a se dispersar, Johnny permaneceu ali, no palco vazio, encarando o vazio diante de si. Ele sabia que a sociedade estava fragmentada, mas não sabia mais como reunificar os pedaços quebrados. A geração que ele havia tentado libertar estava mais perdida do que nunca, e ele não sabia se havia algum caminho de volta. O espelho da alienação refletia, agora, um mundo que já não tinha mais resposta. Capítulo 6. A família de anarquistas. Johnny entrou pela porta de sua casa, mas algo estava diferente. As paredes pareciam mais fechadas, como se a própria casa estivesse se afastando dele. O cheiro familiar de comida caseira, que antes lhe trazia conforto, agora parecia um veneno disfarçado, cortante e pesado. Ele olhou em volta, tentando encontrar alguma familiaridade, mas tudo estava desconectado, como se o tempo tivesse se distorcido e ele tivesse sido deixado para trás. Sua mãe estava na cozinha, mexendo uma panela, mas não parecia vê-lo. Ela murmurava palavras ininteligíveis, como se estivesse sozinha, imersa em seus próprios pensamentos. Johnny a observou por um momento, tentando fazer contato, mas o olhar dela não encontrou o seu. Era como se ele fosse uma sombra, algo que ela não reconhecia mais. Um ser que não fazia parte da realidade em que ela existia. "Mãe", Johnny disse, tentando chamar sua atenção. Mas sua voz soou como uma estranha reverberação, um som que se dissipava no ar. Sua mãe virou-se e seus olhos estavam vazios, como se ele não fosse mais filho dela, mas um estranho que havia invadido sua casa. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou, sua voz distante e sem emoção.
Johnny deu um passo à frente, sua mente começando a se distorcer ainda mais. Ela estava diante da pessoa que mais deveria entender sua revolta, mas ela o via como um intruso. Ele tentou explicar. Tentava encontrar as palavras, mas a língua parecia ter se tornado alienígena. As palavras não se encaixavam, não faziam sentido. Ele se sentiu como um estrangeiro em sua própria casa. "Eu sou seu filho, mãe", gritou Johnny, mas ela não parecia ouvir. Ela continuava mexendo a panela como se ele fosse apenas uma parte do cenário. Uma presença fantasmagórica que não merecia atenção. Sua tentativa de se conectar com ela parecia ainda mais distante, como se uma parede invisível tivesse se erguido entre eles. O pai de Johnny entrou na sala, sua expressão rígida e desconectada. "O que está acontecendo aqui?" Ele perguntou, olhando para Johnny com um olhar de desaprovação, como se ele fosse um problema que precisava ser resolvido. Johnny tentou falar, mas as palavras saíam confusas, irreconhecíveis, como se ele estivesse falando em uma língua esquecida. "Eu sou Johnny, seu filho", Johnny repetiu. Mas a cada palavra, ele sentia que se distanciava ainda mais de sua própria identidade. O olhar de seu pai não era de preocupação, mas de crítica. "Você não é mais meu filho", ele disse friamente. "Você se perdeu. Essa anarquia que você defende é uma falha que precisa ser corrigida." Johnny sentia um calafrio percorrer sua espinha. Sua própria família, aqueles que deveriam ser seu refúgio, agora o viam como um estranho, um monstro. A revolução que ele acreditava ser a chave para a liberdade agora era apenas uma falha, uma ameaça à ordem que eles tanto valorizavam. Eles o rejeitavam, e ele não conseguia entender o porquê. Ele olhou para eles, tentando captar alguma sombra de entendimento, mas tudo o que encontrou foi um vazio profundo. "Eu sou a mesma pessoa?", Johnny gritou, mas sua voz parecia se perder no ar. Ele queria quebrar a parede invisível que os separava deles, queria fazer com que eles o entendessem, mas nada funcionava. Ele começou a se sentir como um eco, uma versão desfigurada de si mesmo, tentando alcançar algo que não poderia ser alcançado. Sua mãe levantou-se da mesa e começou a caminhar na direção oposta, ignorando-o completamente. Seu pai, com as mãos firmemente entrelaçadas, ficou parado, olhando-o com uma expressão severa. "O que você se tornou?", ele murmurou quase em um suspiro. "Não reconheço mais você." As palavras de seu pai cortaram Johnny como uma faca, e ele sentiu uma onda de desesperança se instalar. Johnny tentou se aproximar, tentou tocar seu pai, mas suas mãos passaram através dele, como se ele não fosse mais real. Ele era um fantasma, uma sombra de um passado que não tinha mais lugar naquele lar. "Eu sou você", Johnny sussurrou, mas a frase parecia se desintegrar antes mesmo de ser completamente dita. Ele se virou, procurando por algum sinal de acolhimento, por um gesto, um olhar que fosse reconhecê-lo. Mas as paredes da casa pareciam crescer, se fechar ao seu redor, engolindo cada tentativa de comunicação. Ele estava preso ali, em uma prisão feita das memórias que ele ainda carregava, mas que não eram mais suficientes para conectá-lo ao lugar que deveria ser seu refúgio. Johnny caminhou até o espelho do corredor e, quando olhou para seu reflexo, não viu mais a figura que conhecia. Seu rosto estava distorcido, envelhecido, como se a revolução tivesse consumido não só seu corpo, mas sua própria essência. Ele não era mais Johnny Rutten. Era uma aberração. Uma figura que estava se desintegrando aos poucos, perdendo-se na mesma anarquia que havia criado. "O que aconteceu com você?", perguntou sua imagem refletida. Johnny não soube responder. Ele havia se tornado o reflexo de seu próprio caos, a materialização da confusão que ele sentia por dentro. Ele queria voltar para casa, para o lugar onde a revolução parecia ter começado, mas agora o lar era um campo de batalha onde ele não era mais bem-vindo. As palavras que ele tentava pronunciar se emaranhavam na língua, se transformando em sons desconexos, como se sua própria voz fosse uma entropia, algo desmoronando em cada tentativa. Ele se sentou no chão, os olhos fixos no espelho, mas sem saber o que fazer. A anarquia que ele defendia se tornara uma prisão, não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. "Vocês não entendem", disse Johnny, mais para si mesmo do que para os outros. "A anarquia não é isso.
Não é a destruição. Mas as palavras ecoaram de forma vazia, sem significado. Sua própria família estava imersa em uma ordem que ele já não conseguia compreender. E ele estava perdido em um mundo que parecia ter saído de controle. Ele tentou mais uma vez, com mais urgência, falar com sua mãe, seu pai, mas suas palavras não conseguiam atravessar o abismo. Ele estava falando uma língua que não pertenciam, um idioma que eles não podiam entender. O que antes era uma revolução se tornou uma falha, e agora ele era o culpado por isso. Em um último esforço, Johnny olhou para a casa, tentando recordar o que significava para ele. Mas as memórias se esvaíam, distantes, como uma névoa que se dissipava com o vento. Ele não sabia mais o que estava lutando por ou se a luta ainda fazia sentido. Eu não sou mais nada, disse Johnny com a voz tremendo. O lar já não existia mais para ele. O que restava era uma sala vazia, um espaço sem significado, onde ele tentava desesperadamente reconectar os fragmentos de quem ele fora com o que ele era agora. Mas tudo estava em frangalhos, se desintegrando ao seu toque. Com um suspiro pesado, Johnny se afastou. Ele não sabia mais para onde ir, mas sabia que sua casa nunca seria mais um refúgio. O espelho de sua alienação o refletia, e ele se tornava o próprio monstro da revolução. A família que ele esperava entender, aceitar e apoiar sua luta, agora o via como um estranho. A anarquia que ele havia defendido uma vez, agora era a chave para sua própria rejeição. Capítulo 7. O som do vazio. Johnny se sentou em frente ao amplificador, o ruído vindo de suas guitarras reverberando nos seus ossos. O som não era mais música, era caos puro. Uma explosão de distorções que preenchia cada espaço, fazendo os cantos da sala se derreterem. As cordas se tornaram lâminas afiadas que cortavam a realidade, e a batida do baixo parecia o pulsar de um coração desesperado, prestes a parar. A cada nota que ele tocava, o mundo ao seu redor se dissolvia mais um pouco. Era como se a anarquia, a força que ele havia invocado tantas vezes, estivesse finalmente consumindo tudo, começando por ele mesmo. Ele não sabia mais quem era, ou se era alguém. Sua própria forma se esticava e se desintegrava, fragmentada no espaço entre cada acorde, entre cada som de bateria que se chocava contra a parede de sua mente. Ele tentava se manter, agarrar a sua essência com todas as forças, mas quanto mais tocava, mais a ideia de Johnny Rotten se afastava. Ele não era mais um homem. Ele era uma ideia, uma abstração flutuando no ar, uma sombra de algo que um dia foi real. A revolução que ele buscou não o libertava, mas o afundava em um abismo sem fundo. Isso é o que você queria, não é? Murmurou ele para si mesmo, a voz abafada pelo barulho do amplificador. A verdadeira liberdade. Ou era isso o que você chamava de liberdade? As palavras saíam sem sentido, como ecos de um grito desesperado que nunca encontrou resposta. A guitarra em suas mãos se tornou uma extensão de sua dor, cada acorde soando como uma ferida que se abria mais e mais sem cura. O ritmo da bateria parecia arrastá-lo para um lugar sem volta. As baquetas de Paul bateram mais forte, mais intensamente, e Johnny sentiu que cada golpe no tambor reverberava em sua própria carne. A música que antes era seu grito de guerra, agora era um canhão apontado contra si mesmo, disparando munições de autodestruição. As luzes do palco cegaram sua visão. Ele estava lá, mas não estava mais presente. O som o engolia e ele se via sendo arrastado para um vazio imenso. Onde está Johnny Rotten? Pensou, mas não obteve resposta. Ele estava sendo absorvido pela anarquia que ele mesmo ajudara a criar, dissolvendo-se em uma mistura de som e vazio, uma ideia sem forma, uma revolução que nunca soubera onde queria chegar. O palco se transformava em uma paisagem irreconhecível. As cores distorcidas, as formas se contorcendo. As paredes pareciam se fechar, o teto desabando sobre ele, mas o som da música continuava a crescer, a se expandir como uma maré que não parava de subir. Johnny tentava gritar, mas sua voz se perdeu na distorção. Suas palavras tornaram-se nada mais que um eco inaudível. A música e a revolução, Johnny pensou.
mas o pensamento logo se desfez. A revolução não era mais uma ideia para ser cantada, para ser propagada. Era uma força primitiva que o consumia, o destruía. Ele não estava mais lutando contra o sistema, contra a ordem estabelecida. Ele estava lutando contra si mesmo, contra o vazio que a anarquia havia criado dentro de sua própria alma. As guitarras soavam como ferros quentes cravados em sua mente. Cada rasgo no som parecia abrir um novo buraco em seu coração. O baixo pulsando, com uma energia visceral, parecia desintegrar suas entranhas. E ele, Johnny, estava ali, sendo consumido por uma música que já não tinha mais fim. Uma canção de destruição, sem nenhuma melodia para guiar. Eu sou a música, e a música é eu, pensou Johnny, mas não sabia mais o que isso significava. Ele estava fundido ao som, não era mais um criador, mas parte do próprio caos. A guitarra era sua carne, a bateria seu sangue, o ritmo era o tempo de sua respiração. Mas o que acontecia com o tempo, quando ele estava se desintegrando no presente, no agora, sem mais futuro? Cada acorde parecia gritar sua própria morte. O som era uma sentença de exílio, uma prisão de onde ele nunca poderia escapar. Ele tentou interromper, parar a música, mas a cada movimento da mão, a cada tentativa de desligar o amplificador, o som crescia mais forte, mais opressor. Era como se ele estivesse sendo engolido pela sua própria revolução que ele havia alimentado. Eu sou a anarquia, pensou Johnny, mas a ideia lhe trouxe apenas um vazio ainda maior. Ele não era mais uma pessoa, não era mais um símbolo, ele era a ausência de tudo, a negação da identidade. Não havia mais Johnny, nem Rutten, só restava o som. O vazio, a anarquia transformada em uma força cega e implacável. O palco estava agora um caos de ruído e luzes estroboscópicas, e Johnny se via perdido entre os estilhaços de sua própria criação. Ele não conseguia mais distinguir a realidade da fantasia, a música do sofrimento. O som era tudo o que ele podia ouvir, tudo o que ele podia sentir. E, no entanto, ele sentia que ele mesmo estava se desvanecendo, se tornando nada mais do que um fragmento flutuante de ruído. Ele começou a perceber que a revolução nunca fora uma luta contra os outros. A verdadeira revolução, a que ele buscou, era contra ele mesmo. A anarquia não era uma resposta ao mundo, era a resposta ao vazio dentro dele, uma tentativa desesperada de preencher um buraco que nunca poderia ser preenchido. E agora ele estava sendo destruído por ela. A guitarra, o baixo, a bateria. Todos os instrumentos estavam se fundindo em uma única massa dissonante. Johnny tentava encontrar algum ponto de ancoragem, mas não havia mais nada para segurar. Ele estava sendo puxado para dentro do som, para dentro do vazio que ele havia criado, sem saber se conseguiria emergir de lá. A revolução é a minha autossabotagem, pensou Johnny, e pela primeira vez ele entendeu o que isso significava. A luta que ele havia travado não era uma busca pela liberdade, era uma busca pela destruição de si mesmo. Ele queria ser livre, mas o preço da liberdade era a perda de sua própria identidade, e ele não conseguia mais suportar isso. O som se transformava em algo primitivo, algo que ia além da música. Johnny podia sentir cada vibração como uma corrente elétrica percorrendo sua pele, seus ossos. Ele estava sendo desintegrado, sua essência dissolvendo-se na violência do som. Ele queria gritar, mas não havia mais voz. Ele queria fugir, mas não havia mais para onde ir. O vazio o rodeava agora, uma escuridão profunda e implacável. A música continuava, mas ele já não sabia se estava tocando ou apenas ouvindo. Ele estava sendo consumido pelo som, uma parte dele desaparecendo a cada acorde, a cada batida. O silêncio parecia um sonho distante, uma promessa que nunca seria cumprida. Eu sou o som do vazio, Johnny murmurou para si mesmo. E pela primeira vez ele entendeu. A anarquia não era uma libertação. Era uma armadilha, uma prisão sem paredes, um abismo sem fundo. E ele havia caído de cabeça dentro dele, sem mais possibilidade de fuga. No fim, o som diminuiu, e Johnny desapareceu nas sombras, uma ideia sem forma, uma memória distante. A revolução que ele havia procurado não era uma vitória, era uma queda, um colapso definitivo. O vazio o engoliu, e no silêncio que seguiu, restou apenas o eco daquilo que um dia ele foi.
Capítulo 8. O abismo da mídia. Johnny caminhava pelas ruas da cidade, mas as pessoas não o viam mais como uma pessoa. Elas o viam como um reflexo, um eco projetado nas telas de seus dispositivos. Um ser distorcido e amplificado pela mídia. Ele não era mais Johnny Rotten. Ele era uma imagem, uma ideia vendida, repetida até se tornar uma caricatura de si mesmo. A revolução que ele havia incitado havia se transformado em um espetáculo consumível. E ele, o protagonista, era apenas um produto na prateleira da indústria cultural. Ele olhou para uma vitrine e viu seu rosto estampado em um cartaz, mas não o reconheceu. A imagem que ele via não era mais sua, não era mais real. Era uma construção, uma máscara que o sistema havia feito dele. Esse sou eu, Johnny pensou, mas já não tinha certeza. Ele se sentia como uma peça de um quebra-cabeça que nunca se encaixava, uma figura de papel que se desfazia ao menor toque. Ele entrou em uma loja de discos, mas as prateleiras estavam repletas de álbuns com sua foto. Mas as capas não pareciam mais celebrá-lo. Elas o usavam. Ele era apenas uma mercadoria, uma peça de marketing, uma imagem a ser consumida. É isso que você queria? Ele pensou, olhando os discos que agora eram parte de uma máquina. A anarquia se tornara um produto de consumo, e Johnny era seu emblema. As pessoas passavam por ele, algumas o reconheciam, outras o ignoravam. Para todos, ele era apenas uma imagem, uma estrela de rock que se misturava às outras imagens que preenchiam a mídia. A televisão, os jornais, as revistas, todos eram máquinas de fazer ícones. E ele estava preso dentro delas, incapaz de escapar. Ele queria gritar, queria dizer que não era aquilo, que ele não era só uma imagem, mas suas palavras se perdiam em um mar de vozes ensurdecedoras. A imagem de Johnny, estampada em uma capa de revista, o olhava com um sorriso sarcástico. Ele não conseguia mais distinguir onde terminava a figura que o público queria ver e onde começava quem ele realmente era. Eu sou uma mentira vendida, ele murmurou para si mesmo. O que restava de sua revolução estava preso na tela, transformando em um espetáculo vazio, uma performance ensaiada para o consumo coletivo. Ele tentou sair de cena, desaparecer da vista pública, mas a mídia não permitia. Ele se sentia como um personagem preso em uma eterna reprise, repetindo suas emoções, suas palavras, suas performances, sem nunca poder fugir da imagem que haviam criado dele. Ele era agora uma sombra projetada em uma tela infinita, uma estrela em constante exibição. As câmeras o seguiam, os jornais o perseguiam, mas ele já não era mais Johnny, o homem. Ele era Johnny, o ícone. Eu sou um produto, ele pensou, com um nó apertado na garganta. O que antes era uma ideia, uma revolução, agora era apenas um produto a ser consumido. Sua anarquia se tornara um slogan, uma marca registrada. A palavra subversão perdeu seu significado, transformada em uma frase vazia que adornava camisetas, pôsteres e comerciais. A rebelião que ele defendia agora estava sendo vendida em grandes lojas, em campanhas publicitárias que a transformavam em um objeto de desejo. Johnny olhou para o reflexo de si mesmo na tela de um aparelho de TV. Ele estava ali, mas não era mais ele. As câmeras o filmavam, os jornalistas o entrevistavam. Mas ele era apenas um produto. Ele falava, mas suas palavras não eram mais suas. Elas se tornaram frases vazias, slogans repetidos em um ciclo interminável. Eu sou a revolução, pensou Johnny. Mas essa revolução estava sendo reduzida a um espetáculo que se esgotava antes mesmo de começar. Ele já não sabia se sua voz tinha poder. Ele havia sido ouvido, sim, mas agora estava sendo manipulado. A mídia sabia como usar suas palavras, suas atitudes, sua imagem. Cada gesto seu era uma peça de um quebra-cabeça cuidadosamente orquestrado. Johnny era uma marionete, controlada por aqueles que entendiam a linguagem da manipulação e da imagem. E ele não podia mais sair desse jogo. Mas eu fui o criador dessa mentira. Johnny se lembrou. A revolução que ele idealizou, a anarquia que ele pregava, agora estava sendo vendida como um produto de consumo. Ele havia começado a quebra de tudo. Mas agora ele era parte do sistema que ele tanto odiava. Ele era a mercadoria, e a revolução era apenas a embalagem vazia que a acompanhava.
A sensação de ser consumido por essa máquina foi como uma dor física. Johnny tentou resistir. Tentou desmoronar a imagem que lhe foi dada. Mas quanto mais ele lutava, mais ele se afundava. A mídia, com sua capacidade de criar e destruir ícones, não o deixava escapar. Ele estava preso em uma tela infinita, uma imagem fragmentada que não refletia mais quem ele era. À medida que a imagem de Johnny se espalhava pelo mundo, a própria ideia de anarquia se diluía. O movimento se tornava superficial. Uma imagem retocada e limpa, sem o sangue, a sujeira e a intensidade que ele havia colocado nele. A revolução não era mais um movimento. Era um espetáculo de luzes e câmeras, um show que todos queriam ver, mas ninguém queria viver. Ele estava sendo consumido por um sistema que ele ajudou a criar. Johnny começou a entender a ironia da situação. Ele havia lutado contra a sociedade, contra o sistema, mas agora ele era parte do que ele mais odiava. Ele não estava mais fazendo música. Ele estava produzindo imagens, e as imagens não tinham substância. Não tinham verdade. As imagens viviam de seu próprio reflexo, e Johnny estava preso dentro delas, incapaz de se libertar. Eu sou uma mentira. Ele sussurrou, olhando para a tela que o refletia. A ideia de ser algo real se esvaía, desaparecia em uma névoa. Ele havia sido consumido, e agora ele era apenas mais um ícone vazio, mais um rosto em um mar de rostos, mais uma ideia que seria esquecida ao mesmo tempo que seria repetida ao infinito. Ele havia se tornado um símbolo, e os símbolos não vivem. Johnny começou a se perguntar se ele havia realmente começado uma revolução ou se ele apenas havia criado uma ilusão. A anarquia que ele queria defender se tornou um espetáculo, uma encenação que ele não podia mais controlar. E enquanto o mundo assistia, a verdade estava desaparecendo, se diluindo na tela, no palco, nas capas de revistas. Johnny Rotten não existia mais. Apenas o rosto no cartaz. O paradoxo era insuportável. Ele era ao mesmo tempo o símbolo da resistência e o ícone da obsolescência. Sua rebelião havia se transformado em um espetáculo, um show de luzes, câmeras e ação. A ideia de liberdade que ele buscava agora estava sendo empacotada e vendida para o consumo das massas. E ele, o próprio Johnny Rotten, era o produto que ele mais odiava. No fundo, ele sabia que não havia como escapar. A mídia o havia consumido, e agora ele era parte de sua narrativa, parte da história que seria reescrita e reinterpretada infinitamente. Sua revolução havia se tornado um espetáculo de consumo, e Johnny era a estrela de um show que nunca terminaria, que nunca teria fim. Ele se sentou em um canto escuro de seu quarto, longe das câmeras, dos cartazes e das telas. Tentou fechar os olhos, mas não conseguia escapar da imagem de si mesmo. Ele estava em todos os lugares, em todas as formas de mídia, em todas as ruas. Ele não era mais uma pessoa, não era mais um homem. Ele era uma ideia, uma representação que nunca desapareceria. Johnny fechou os olhos com força, tentando se afastar da imagem que o assombrava. Mas não havia mais como voltar atrás. Ele se tornara aquilo que ele mais temia. A revolução que ele havia começado agora era uma caricatura, uma sombra sem substância. E ele, Johnny Rotten, o homem que uma vez pregou a destruição do sistema, estava agora preso dentro dele, uma vítima da própria criação. Ele olhou uma última vez para o reflexo de seu rosto nas telas ao redor. Era uma imagem distorcida, um símbolo vazio. O abismo da mídia havia o engolido e ele não mais podia se separar dele. O som da anarquia havia se calado e no silêncio que o envolvia restava apenas a imagem de Johnny Rotten, preso em um ciclo de repetição e consumo. Capítulo 9. A metamorfose do punk. Johnny caminhava pelas ruas da cidade, as fachadas dos prédios refletindo os olhos vazios dos passantes. Ele se sentia como um espectro, uma sombra das revoluções passadas, um eco distante de algo que já não existia mais. O punk, o movimento que ele ajudara a criar, se transformara diante de seus olhos, e ele era a última testemunha de sua metamorfose. O que antes foi um grito de liberdade, agora era uma indústria, uma máquina de criar imagens e vender rebeldia. Ele entrou em um bar, um lugar onde o punk havia sido celebrado.
e viu seus antigos companheiros. Eles estavam lá, mas já não eram os mesmos. As jaquetas de couro e os moicanos estavam lá, mas agora pareciam apenas fantasias de um tempo que havia se perdido. As conversas que antes eram sobre mudar o mundo, agora se limitavam a reflexões sobre contratos, marcas e publicidade. Eles haviam se tornado figuras icônicas, e esses ícones, como tudo na vida moderna, estavam sendo consumidos e descartados. O que aconteceu com o punk? Johnny perguntou, olhando para os rostos desgastados de seus colegas. Eles o olharam, mas as suas expressões eram vazias. A resposta estava nas entrelinhas. Nas conversas desconexas sobre sucessos comerciais e aparições na TV. A revolução que haviam almejado agora era apenas um espetáculo. Fomos engolidos, pensou Johnny, sentindo a amargura no fundo da garganta. O punk, assim como a anarquia, tinha sido devorado pelo sistema que ele acreditava que poderia destruir. Sentado à mesa com os outros músicos, Johnny percebeu que as palavras não tinham mais significado. Todos ali estavam consumidos pela busca por reconhecimento, por fama, por lucro. As discussões sobre a essência da música se perdiam no vazio, sem direções, sem ideais. As notas de suas músicas já não eram mais protestos, mas produtos manufaturados, feitos para agradar e vender. Johnny não conseguia mais encontrar o que o motivara a começar tudo aquilo. Nós criamos isso, não é? Um dos músicos disse, com uma risada amarga. Agora somos só um show para o público. Johnny olhou para ele, tentando encontrar a pessoa que havia sido antes. O rebelde, o questionador. Mas o que restava era um reflexo pálido, uma cópia que tinha se vendido pela fama. Ele olhou em volta para os outros e viu que não eram diferentes. Eles estavam perdidos na mesma busca pela validação, escravizados pela máquina que agora os controlava. Johnny tentou falar, mas as palavras não saíam. O punk havia sido mais do que uma música, mais do que uma estética. Ele havia sido uma ideia de liberdade. Mas agora ele era apenas uma embalagem vazia, uma marca registrada. O movimento se tornara uma mercadoria. E a anarquia, o caos que eles tanto defendiam, fora domesticado. O que restava era uma caricatura, uma nostalgia vendida em camisetas, pôsteres e discos. Ele se levantou abruptamente da mesa, sentindo o peso da solidão, como se as paredes do bar estivessem se fechando ao seu redor. O punk estava morto, mas não de uma forma triunfante ou revolucionária como ele havia imaginado. O que restava era um esqueleto, uma lembrança vazia do que poderia ter sido. Johnny, em sua busca por algo genuíno, havia ajudado a construir essa mentira. Agora ele estava preso nela, como todos os outros. Ao sair para a rua, Johnny sentiu a chuva caindo sobre ele, fria e constante. Ele olhou para os prédios ao redor, vendo os cartazes e as telas iluminadas, as imagens de sua própria face, agora vendida como um símbolo de uma época que já não existia mais. Ele havia sido a imagem do caos, da rebeldia, mas agora era apenas uma peça em um jogo que ele não sabia mais jogar. Fui aclamado como um rei, mas agora sou apenas um espectro, Johnny pensou, sentindo o vazio se espalhando por seu peito. Ele olhou para os outros, aqueles que o viam como um ícone, uma lenda. Eles não sabiam que ele não era mais aquilo. Ele havia perdido a essência de sua própria revolução. O punk, que um dia foi uma guerra contra o conformismo, agora era apenas um acessório de moda. Ele não podia mais fazer parte disso. Não podia mais ser essa pessoa. Então, o que resta? Ele se perguntou, olhando para o céu cinzento acima. O movimento punk havia começado com uma tentativa de quebrar as normas, de destruir tudo o que estava errado. Mas agora, ele se sentia como parte do problema. Ele, Johnny Rutten, não era mais um agente de mudança. Ele era uma figura embalsamada, uma estátua de sal que o sistema usava para vender produtos. O punk se tornara um reflexo daquilo que ele mais odiava, a superficialidade. Johnny entrou em um beco, tentando se afastar das ruas movimentadas, dos olhares vazios das pessoas. Ele não queria ser visto. Ele não queria mais ser parte do espetáculo. O punk, aquele grito de rebeldia, havia sido reduzido a um estilo. A música havia sido esvaziada de seu significado. As palavras de suas canções se transformado em slogans fáceis, repetidos até perderem o valor. A revolução estava perdida, e Johnny não sabia mais como resgatá-la.
Ele se lembrou de quando começou, quando a raiva era verdadeira, quando a música pulsava como o coração de uma cidade que estava pronta para explodir. Mas agora tudo parecia diferente. O que parecia verdadeiro havia se tornado falso, e ele, como todos os outros, estava preso na trama que ele havia ajudado a tecer. Não havia mais como escapar. Eu fui a voz de uma geração, Johnny pensou. Mas essa geração não existe mais. Ela foi transformada em uma imagem. Ele se lembrava das noites sem dormir, dos shows caóticos, das letras que saíam como um grito de desespero, mas tudo aquilo agora estava emoldurado, transformado em uma peça de exposição pronta para ser consumida. Ele já não era mais o que queria ser. Ele era um símbolo, uma imagem, uma lembrança de algo que nunca poderia ser recuperado. Ele parou de andar e olhou para o horizonte, onde a cidade se estendia diante dele. Tudo estava parado. O mundo girava, mas ele estava em silêncio. Ele sentiu que já não podia mais fazer parte dessa loucura. O punk, a anarquia, tudo aquilo que ele defendia havia se desfeito como areia nas mãos. Johnny sentiu que, ao invés de destruir o sistema, ele havia se tornado parte dele. Eu sou o produto da revolução que nunca aconteceu. Ele sussurrou para si mesmo. A liberdade foi só uma ilusão. Ele fechou os olhos e deixou o som da cidade se dissipar. Johnny sabia que o punk não poderia mais ser o que era. O movimento havia se transformado em uma caricatura de si mesmo. E ele, Johnny Rotten, já não sabia mais quem ele era dentro dessa confusão. As pessoas pensavam por ele, algumas o reconheciam, outras sequer notavam sua presença. Ele não era mais uma figura viva, ele era uma lembrança, uma ideia quebrada. Johnny não era mais uma pessoa, mas uma lembrança de uma época que já não existia. Ele se sentiu como se estivesse desaparecendo, como se a própria essência do punk estivesse se evaporando junto com ele. O que restava da rebelião, Johnny não sabia. Talvez o verdadeiro espírito da anarquia nunca tivesse existido, talvez fosse apenas um sonho de juventude, mas ele sabia que não havia mais espaço para isso, não mais. O mundo estava ocupado por imagens, por ícones vazios, e o punk, aquele movimento que ele ajudara a criar, era mais uma dessas imagens. Ele havia se tornado um símbolo sem significado, uma palavra vazia que não tinha mais poder. Em um último esforço, Johnny fez uma escolha. Ele decidiu desaparecer. Não fisicamente, mas desaparecer da cena. Sumir das telas, das capas de discos, das revistas. Ele sabia que seu nome nunca seria apagado. Mas ele não queria mais ser lembrado dessa forma. O punk, assim como ele, precisava desaparecer. Precisava se dissolver, voltar à sua essência, antes que fosse consumido por completo. E assim ele desapareceu. Não de uma maneira dramática ou heróica, mas de forma silenciosa. Johnny Rotten, o homem que havia incendiado o mundo com sua música, agora se apagava como uma vela que se apaga lentamente, sem mais gritos, sem mais reivindicações. O punk já não precisava de um ícone. Ele precisava de silêncio. No final, Johnny Rotten entendeu que a revolução nunca foi sobre destruir o sistema. Era sobre entender que, no final, tudo é consumido. O punk, a anarquia, o caos, tudo foi engolido pela própria máquina que ele uma vez tentou destruir. E no fim, ele desapareceu, uma lembrança distante de um tempo que se esvaiu, uma imagem que nunca poderia ser recuperada. Capítulo 10. O fim da anarquia. Johnny caminhava pelas ruas, mas tudo ao seu redor parecia diferente. A cidade que conhecera, com sua agitação caótica e seu espírito rebelde, agora era um reflexo distorcido de si mesma. Os edifícios se curvavam, as sombras pareciam dançar nas paredes, e no ar o som de sua própria música ecoava. Mas já não tinha a mesma força. A melodia de Anarquia no Reino Unido não era mais um grito, mas uma memória distante, um sussurro que se dissolvia na neblina. Ele parou em frente a um espelho, mas não reconheceu o reflexo que lhe era mostrado. Seus olhos, uma vez cheios de fogo, estavam agora vazios, perdidos em um mar de imagens que não faziam sentido. O rosto que ele via não era o seu, mas uma fusão de todas as imagens que o mundo projetara sobre ele. Johnny Rotten, o ícone, o símbolo da revolução,
estava desaparecendo. Sua identidade se desfazia como papel molhado. Suas extremidades se dissolviam nas bordas da realidade. Quem sou eu? Ele se perguntou em voz baixa, mas a pergunta não tinha resposta. Ele não sabia mais. O homem que havia sido estava se perdendo, e o que restava era apenas uma performance, uma representação de algo que nunca existiu de verdade. A anarquia que ele havia defendido, a luta contra a opressão, já não era mais uma revolução. Era uma fantasia, um jogo de ilusões, e Johnny agora era parte desse jogo. Uma peça sem função, um fantasma que vagava por um mundo que não entendia mais. O som do caos, que antes o inspirava, agora parecia uma condenação. As ruas, as pessoas, as imagens. Tudo era uma repetição sem fim de algo que já não tinha significado. A anarquia havia se transformado em uma mercadoria, um conceito vazio que era vendido em camisetas e discos, e Johnny era apenas o rosto de uma ideia que já não importava. Eu fui o grito, agora sou o eco, ele pensou, sem saber se aquilo o confortava ou o atormentava. Ele olhou para o céu, que agora parecia sem cor, sem vida. As nuvens flutuavam preguiçosas, como se estivessem esperando algo. Mas não havia mais movimento no ar. O mundo parecia suspenso, num eterno estado de indiferença. Johnny sentiu o peso do silêncio, o vazio de tudo o que havia acontecido. A revolução que ele havia sonhado já não era mais sua. Ele a havia perdido como se tivesse escorregado entre seus dedos, como se nunca tivesse sido real. Será que a anarquia era a resposta? Ele perguntou, mas logo soube que aquela também era uma pergunta sem resposta. A verdade era que, talvez, a resposta não existisse. Talvez a anarquia fosse a própria pergunta, um vazio que ninguém sabia como preencher. Johnny havia buscado a liberdade, mas a liberdade havia se tornado uma prisão, uma armadilha do qual ele não podia escapar. E o mundo, que ele acreditava que poderia mudar, estava agora imerso em um ciclo interminável de repetição e destruição. Ele pensou nas pessoas, nos fãs, naqueles que ainda viam nele a chama da revolução. Eles o adoravam, mas não o compreendiam. Para eles, ele era um símbolo, uma figura, algo distante da realidade. Johnny era o rosto da anarquia, mas a verdadeira anarquia estava perdida. Estava enterrada nas camadas de consumo e aparência. Ele havia se tornado uma imagem, um ícone, e as imagens nunca são reais. Fui transformado em um espelho, pensou ele, mas os reflexos não mostram nada além de vazio. À medida que caminhava, o som de seus passos se misturava com o de outros. O caos havia se tornado rotina, e a rotina era agora a sua própria prisão. A cidade, antes um palco de revolta, agora era um monumento ao conformismo. Johnny passava entre as pessoas, mas nenhuma delas ouvia. Ele era um espectro, um ser sem lugar, flutuando entre o vivo e o morto. Entre o passado e o futuro, não havia mais revolução. Não havia mais mudança, só o eco do que um dia foi. Johnny sentiu como se tivesse sido consumido pela própria criação. Ele havia dado tudo por uma ideia, mas essa ideia agora estava vazia, perdida em uma maré de consumo e desilusão. A música que antes representava o som da resistência, agora era apenas uma trilha sonora de um espetáculo sem sentido. A verdadeira anarquia não era mais uma força de destruição, mas uma sombra que pairava sobre tudo. Uma pergunta sem resposta. Em sua mente, o som da guitarra se misturava com o som do silêncio. O ritmo frenético do punk havia se transformado em uma melodia dissonante, uma música que não chegava a lugar algum. Johnny sabia que o fim estava próximo. O fim da anarquia, o fim de sua revolução, o fim de sua própria existência. Ele havia se perdido em uma busca incessante por algo que nunca poderia ser alcançado. E agora, ele estava parado diante do abismo, sem saber se deveria saltar ou ficar ali esperando. A verdade, ele percebeu, era que a anarquia nunca foi sobre destruir o sistema. Ela sempre foi sobre a busca por algo mais. Algo que transcende a ordem e o caos. Algo que nunca poderia ser totalmente compreendido. E Johnny, em sua busca, se tornara parte desse paradoxo. Ele não era mais o rebelde, o herói, nem o mártir. Ele era apenas um homem perdido em um mundo que não sabia mais o que significava ser livre.
A cidade continuava a se mover, mas Johnny não se sentia mais parte dela. As luzes brilhavam, os carros passavam, as pessoas caminhavam, mas tudo isso parecia distante, como se ele estivesse assistindo a um filme que se passava em outra realidade. Ele era uma sombra de si mesmo, uma reflexão de um tempo que já não existia. O punk havia desaparecido. A anarquia se tornara um conceito obsoleto. E ele agora era apenas uma lembrança. O que resta? Johnny se perguntou. Mas a pergunta parecia sem importância. Não havia mais respostas. Não havia mais direção. A revolução que ele imaginara havia se dissolvido no ar. E o único eco que restava era o som de sua própria voz, distorcido e distante. O verdadeiro sentido da anarquia, do caos, se perdera na história, como todas as coisas que um dia pareceram importantes, mas que no fim se tornaram apenas recordações. Johnny olhou para o horizonte, onde o sol estava se pondo, como uma metáfora para o fim de tudo. O dia estava acabando, mas ele não sabia se a noite traria algo novo ou se simplesmente ele continuaria a vagar sem rumo. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sabia que não havia mais lugar para ele. A cidade já não era sua, o mundo já não era seu, a anarquia já não era sua. Ele se virou para ir embora, mas algo dentro dele o fez parar. Talvez fosse o eco da revolução, ou talvez fosse o último suspiro de algo que nunca existiu. Johnny não sabia. O som do caos ainda ressoava em sua mente, mas agora ele o via de outra forma. O caos não era mais uma luta. Era apenas o vazio que existia entre os sons, o espaço onde tudo se perde. Ele se afastou, passos lentos, como se a cidade estivesse finalmente o engolindo. A anarquia, o punk, tudo o que ele representava, agora se tornava uma lembrança, um eco distante de um tempo que nunca mais voltaria. Johnny, a figura que um dia encarnou a revolta, agora estava perdido em um mundo sem revolução. A última revolução, ele percebeu, era a revolução interior, mas ele já não sabia mais como fazer essa viagem. No fim, Johnny Rotten era apenas um nome, uma imagem, uma lembrança. O verdadeiro sentido da anarquia se perdera na bruma do tempo, mas ele não se importava mais com isso. Ele sabia que o fim havia chegado, e no fim, o único que restava era o som do vazio, o som do silêncio, o som de uma revolução que nunca aconteceu. A cidade agora estava em silêncio. O mundo, que um dia parecia cheio de possibilidades, agora era uma tela em branco. Johnny, o homem que havia sido a voz da revolução, agora se tornara apenas uma memória, e a anarquia, a resposta que ele procurava, agora se tornara apenas uma pergunta, uma sombra que se dissipava com o último vestígio de luz. Johnny permanece ali, no limiar entre o vivo e o morto, entre o passado e o futuro. Ele observa o mundo ao seu redor, irreconhecível, e não sabe se a anarquia é a resposta ou apenas a pergunta. O que restou não é mais um movimento, não é mais uma guerra. O que restou é o eco do som, a sensação de estar vivo e morto ao mesmo tempo. E com isso, a história surreal de Johnny Rotten e dos Sex Pistols acaba. O som de sua voz, o grito de anarquia, se dissipam no ar. E o silêncio, finalmente, toma conta. Fim.